Estão acontecendo algumas coisas ultimamente que as pessoas estão se perguntando: será que é o fim dos tempos? Será que Jesus está voltando? Será que o anticristo já está às portas? A gente fica especulando essas coisas. É normal, é comum, sempre aconteceu. E no meio de tantas especulações, as pessoas acabam esquecendo o mais importante. Foi o que o Senhor disse a respeito da sua volta. Porque quando nós especulamos, ou quando nós pensamos no fim dos tempos, obviamente não podemos deixar de pensar na volta do Senhor Jesus, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. Nós vamos ver hoje o que o Senhor ensinou nas suas últimas palavras a respeito da consumação dos séculos. Fique agora com a nossa nova vinheta e depois nos acompanhe na nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu gostaria de falar hoje sobre o que sabemos e o que fazemos com o que sabemos a respeito da volta do Senhor Jesus. Nós ultimamente temos visto algumas movimentações que apontam, ou que especuladores dizem que apontam, para a revelação do anticristo ou a revelação do homem da iniquidade, referido na Bíblia, na palavra de Deus. Porém, nós não podemos afirmar nada, até que as coisas realmente aconteçam, até que de fato haja a revelação, haja o evento em si. A gente não pode ter como acertada qualquer suposição ou qualquer indicação. A verdade é que vai haver o fim. As coisas vão encerrar, as coisas vão acabar. Este mundo terá um fim. Este tempo, como nós o conhecemos, ele deixará de existir. A grande questão é que tudo não passa de possibilidades no que se refere a quando. As coisas vão acontecer, mas no que se refere a quando, são possibilidades. Quantas e quantas vezes já houve tentativa de se adivinhar, ou de se prever o fim dos séculos, o fim do tempo, e juntamente com isso, pelo menos na perspectiva cristã, a volta do Senhor Jesus. A verdade é que nós precisamos nos prender ao que é essencial. Por exemplo, para mim, não importa quando isso acontecerá, quando essas coisas, esses eventos ocorrerão. Existem outras coisas que são muito mais importantes. E estas coisas, o Senhor Jesus, ele nos avisou, ele nos preveniu a respeito dessas coisas. Talvez você diga que Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20, não esteja falando sobre a volta do Senhor. Mas note o último versículo, quando ele diz: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele se refere à consumação dos séculos, ele está falando naquele tempo ou naquela ocasião em que os séculos, os anos, os meses, os dias, o tempo não será mais contado, será o fim. Obviamente ele está se referindo ao dia que ele vier, o dia que ele retornar, o dia que ele vai voltar. Nesse momento aqui, em que Jesus se dirige aos seus discípulos, ele está tratando de um assunto, na verdade, a respeito do qual toda a Bíblia sempre tratou.
O Antigo Testamento, a Escritura, sempre avisou que Deus ou que o Messias viria. Sempre avisou. Avisou que ele viria, que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele voltaria para o céu e que retornaria na sua segunda vinda no juízo. O Evangelho de João não narra o nascimento de Jesus como faz Mateus e Lucas. Não. Ele fala da chegada de Jesus, mas ele apresenta Jesus como o Deus encarnado. Ele diz lá no início que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. A partir do momento em que Jesus assumiu a forma humana, sendo Deus, assumiu a forma humana, e ao atingir a maioridade, para que socialmente pudesse ter credibilidade entre os judeus, ele começou a pregar exatamente o reino de Deus e a lembrar o que o Antigo Testamento falava a respeito dele. E ele diversas vezes avisou os discípulos: convém que o Filho do Homem seja entregue aos malfeitores, aos pecadores, e morra, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Ele sempre avisou isso. Ele falava do reino de Deus como um reino futuro, como um reino que seria literalmente estabelecido depois desse tempo, depois quando nós cessássemos a possibilidade de contar dias, meses, anos, séculos. E aqui nesse momento o Senhor Jesus ele fala do fim dos séculos, ele fala da consumação dos séculos. E até mesmo depois que ele ressuscitou, 40 dias e 40 noites depois de ter permanecido mais esse tempo com os discípulos, quando ele estava subindo aos céus, o Evangelho diz que apareceram ali anjos que disseram para os discípulos que estavam tristes o seguinte: não ficais tristes, ou não choreis. Este mesmo Cristo que vistes subir, vocês verão descer em glória. E nesse texto que nós lemos, as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, ele se refere à consumação dos séculos. Porém, antes de dizer isso, ele diz o que realmente nós precisamos saber e o que nós realmente precisamos fazer a respeito da sua volta. A primeira coisa que nós devemos saber, de acordo com as palavras do Senhor Jesus no texto, é que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Essa questão da autoridade é algo que muitos de nós, humanos, achamos que temos. Apenas achamos. Muitos de nós somos como o Pilatos, diante de quem Jesus se colocou. E naquele momento em que Jesus ia ser entregue para ser crucificado, o Pilatos chama Jesus e fala: você não vai falar comigo? Você não vai falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para mandar matar você? Mas também tenho autoridade para te soltar? Jesus vira para ele e fala: nenhuma autoridade terias se do céu não fosse concedida a você. Qualquer um de nós podemos exercer instâncias de autoridade. Precisamos saber que esse Jesus que voltará, ele tem, não terá, ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade como Senhor. E ele não é Senhor apenas porque morreu na cruz, apenas porque nos salvou. Não, ele é Senhor porque criou. E é Senhor também porque resgatou aquilo que criou. O Evangelho de João, que nós mencionamos há pouco, menciona que, por intermédio dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou. Só que essa criação se desviou, se corrompeu. Então, este Deus que se fez carne, ele se fez carne para resgatar
aquilo que ele tinha criado. Então ele é Senhor porque ele criou, só que o que ele criou se desviou do seu propósito de criação, né? E ele veio pessoalmente para resgatar aquilo que criou. Então ele tem toda a autoridade. É interessante também que ele não diz apenas que tem toda a autoridade. Ele diz que está conosco. Ele não diz que vai estar conosco naquele dia, na consumação dos séculos. Não. Ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós. Esse Senhor que diz que vai voltar, ele nos afirma que possui toda a autoridade no céu e na terra. Ele nos afirma que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é o que nós precisamos saber a respeito da sua volta. Tudo o mais, a gente não tem como saber detalhes de como vai ser, de quando vai ser, quem vai ficar, quem vai subir. Se você espera a volta do Senhor, não se preocupe. Esse Senhor que vai voltar, ele quer que você saiba que ele tem toda a autoridade no céu e na terra e que ele está conosco. Essa autoridade, ela é algo absoluto. Ela é algo pleno. Ele não quer ser Senhor. Ele tem toda a autoridade. Ele é Senhor. Não adianta a gente querer compartimentar ou fragmentar a sua autoridade e o seu senhorio nas nossas vidas. Você não tem uma vida espiritual e uma vida material. Você não tem uma vida religiosa e uma vida secular. Não. Você tem uma vida. Sobre esta vida, ele é Senhor. Sobre esta vida, ele tem autoridade. Portanto, a autoridade e a presença de Jesus é o suficiente a respeito do que nós precisamos saber sobre a sua vinda, ou sobre a sua volta, a sua segunda vinda. Mas, uma vez sabendo disso, o que fazemos a respeito do que sabemos? Nós sabemos que ele tem toda a autoridade. Sabemos que ele está presente e estará sempre. Mas o que fazemos? Ele diz o que nós fazemos. Precisamos saber de algumas coisas, mas também precisamos fazer alguma coisa a respeito da sua volta. E ele diz, olha o que diz aqui, os versículos de número 19 e 20. Depois dele dizer que tem toda a autoridade, ele vem dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nós temos que obedecer, simplesmente obedecer o que ele mandou, obedecer o que ele determinou, porque ele usa os verbos aqui no imperativo. Ide, fazei discípulos, né? E quando ele fala de batizar e ensinar, ele usa o verbo no gerúndio, modo gerúndio. Interessante isso. São duas ações, duas atividades que a igreja sempre deverá fazer até que ele volte. Vamos lá. As coisas que nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Devemos ir. Verso 9 diz, ide. O verbo ir está no imperativo. Nós vamos. Eu diria que, se não todas, quase todas as denominações evangélicas, ou todos os segmentos religiosos, né, que creem em Deus e entendem que Jesus é o nosso mediador em relação a Deus, temos mecanismos, temos agências missionárias que se mobilizam para proclamar o Evangelho em todas as nações. Entretanto,
Algumas pessoas acreditam que só se pode obedecer esse ide de Jesus se nós formos para outras nações. Nós podemos obedecer o ide de Jesus indo em qualquer lugar. Você sai da sua casa para a padaria, você está indo para obedecer Jesus. Você sai da sua casa para o seu trabalho, está indo em obediência a Jesus. Para onde quer que esteja indo, você está indo em obediência ao Senhor que vai voltar. O nosso ide é para continuarmos indo para onde nós estamos. Ou ainda que nós planejemos ir mais distante, nós sempre estaremos indo no exercício da comissão que Ele nos impôs, da comissão para a qual Ele nos convocou. Ide. Só que nós não podemos apenas ir, nós devemos fazer discípulos. E fazer discípulos implica em fazer com que pessoas sigam no mesmo caminho que nós seguimos. Assim como nós imitamos ou procuramos imitar, seguindo de perto o nosso Senhor, devemos fazer com que as pessoas façam isso também. Não sigam de perto a nós, mas aquele a quem nós seguimos. Mas ele continua também a nos dizer o que nós devemos fazer até a consumação dos séculos. Nós devemos batizar. Muitas pessoas não valorizam. Nós devemos valorizar. É óbvio que em muitos casos não há tempo ou condições para que aconteça o batismo. Algumas pessoas são discipuladas, se convertem ao Senhor e morrem antes de ser batizadas. A questão é, o batismo não salva, tá? Mas o batismo é algo para ser obedecido. É importante que nós façamos isso, como igreja, que deixemos bem claro para o mundo, através de um ato público de confissão, a introdução de uma pessoa neste novo segmento. Mas as palavras do Senhor não encerram nesse ponto, no versículo 19. Ele conclui a sua fala e, antes de dizer que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando ele voltasse, ele diz também que é para que ensinemos. Mas não podemos confundir ensinar a guardar o que ele tinha mandado com ensinar o que ele tinha mandado. Diferente. Uma coisa é eu ensinar o que Jesus mandou. Outra coisa é eu ensinar a guardar o que Jesus mandou. Guardar aqui tem o sentido de obedecer. Nós precisamos explicar, ensinar as pessoas a como obedecer ao Senhor Jesus. Mas existe uma questão muito séria envolvida nesse ponto, que só tem autoridade para ensinar a fazer uma coisa quem faz. Nós sabemos que desde criança nós aprendemos muito mais, com quem faz do que com quem manda. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Na verdade, o que esse ditado transmite é: eu não tenho autoridade. Eu não tenho autoridade moral para te ensinar qualquer coisa, para mandar você fazer qualquer coisa, porque eu não faço. É muito importante ter em mente que só pode ensinar a obedecer a Jesus quem obedece a Jesus. Esse é o grande desafio do Evangelho. É por isso que Deus se fez carne, para fazer e mostrar como se faz. Para ter na prática comunhão com Deus, para mostrar o que é ter comunhão com Deus. Ter uma vida de obediência para mostrar o que é obedecer a Deus. Até que Ele volte, nossas ações precisam demonstrar obediência ao seu ide. Fazendo discípulos, batizando e ensinando a obedecer. Não se preocupe com os detalhes a respeito da volta do Senhor. Saiba que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Saiba que Ele está com você
Ele está conosco todos os dias, até aquele dia em que Ele voltar. Vá, discipule, batize e ensine. Deus te abençoe. Comente a respeito desse vídeo, dê sua opinião e também compartilhe com seus amigos, para que as pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus e a assuntos tão relevantes para a nossa vida. Se você tem algum tema, algum assunto que você gostaria que nós tratássemos no nosso canal, algum texto a respeito do qual você gostaria de ouvir uma exposição, diga aí nos comentários para que a gente possa também trazer para você algum esclarecimento que seja do seu interesse. Um grande abraço, até o próximo vídeo.